Boa tarde, meus irmãos. Alegria poder estar com vocês novamente. Essa tarde nós vamos continuar, então, com o nosso tema, Cristo, esperança, Cristo em Gênesis, esperança em meio aos conflitos. E nós vamos abrir a Escritura em Gênesis capítulo 26. Eu vou fazer uma leitura mais longa hoje. Eu vou ler do verso 34 do capítulo 26 até o final do capítulo 27. Diz assim: Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as do seu irmão Esaú. E o abençoou e lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também do vinho, e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor Deus abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações te reverenciem.
Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó. Tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, de sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tem uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei, e te farei regressar de lá. Por que hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Vamos orar mais uma vez. Eterno Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra bendita. Que ela fale ao nosso coração nesta tarde. Que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, a fim de compreendermos, ó Deus, as verdades da Tua lei. E que o Teu Espírito mesmo aplique, ó Deus, estas verdades no nosso coração, a fim de termos uma vida reta e justa diante do Senhor, a fim de termos famílias, ó Deus, fortalecidas, vivendo na Tua presença. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos ontem um episódio na vida de Abraão, na vida da família de Abraão, que mostrou como o pecado, a incredulidade, a idolatria traz consequências, e consequências desastrosas para a nossa vida e para a vida das nossas famílias. Mas nós vimos que a esperança da família, tanto da família de Abraão, quanto das nossas famílias, era o descendente de Abraão, que era prefigurado por Isaque, o seu filho. Jesus Cristo, aquele que nos traz plena redenção. E de forma curiosa, nós vimos que Abraão ontem deixou de lado a sua família, não assumiu a sua culpa e a sua responsabilidade, diferente de Cristo Jesus, que assume plenamente a culpa da sua noiva, da igreja, morre por ela, para que a igreja possa caminhar em santidade.
Hoje nós vamos olhar um pouco para a família de Isaac. O texto que nós lemos foi um texto longo, mas para mostrar como que os conflitos dessa família podem também trazer esperança para o nosso coração, esperança que está firmada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando você lembra do texto e do livro de Gênesis, você pode perceber que a família de Isaac, ela não estava caminhando bem, começando pela preferência dos pais. Cada um tinha preferência por um filho. Isaac amava Esaú, sua esposa amava a Jacó. Um dos seus filhos, o mais velho, Esaú, desprezava o seu direito de primogenitura. Ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó, por sua vez, astuto, se aproveita da fome do seu irmão para passar a perna no seu irmão. Ele é o grande enganador que está aqui. E o que você vê nessa família é, de fato, uma família desunida. Claro que toda essa história, da mesma forma que a de ontem, não fugiu ao controle soberano do Senhor, que em sua providência, como diz lá na nossa confissão de fé, vai usar até mesmo os atos maus dos homens para cumprir os seus propósitos, ainda que ele mesmo não seja o autor do pecado. Os homens irão responder diante dele por causa do seu pecado, mas Deus, em sua soberania, ele vai conduzir a nossa história. Deus já havia dito, e se você já leu com atenção o livro de Gênesis, que Jacó seria maior do que Esaú. Esse era o escolhido de Deus. Se você voltar um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, você vai ver exatamente isso, quando no capítulo 25, traça os descendentes de Isaac, a partir do verso 19, perceba lá. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Deus já havia declarado, quando a esposa de Isaac orou ao Senhor, quando Rebeca buscou o Senhor, que Jacó seria maior do que Esaú. E aqui você vai ver exatamente o momento em que Jacó vai assumir o lugar de Esaú na descendência daqueles que irão culminar em Jesus Cristo, o Messias. E o texto está estruturado de forma bastante interessante. Talvez alguns tenham estranhado eu ter lido somente os 2 últimos versículos aí do capítulo 26. Mas repare o que está sendo dito aí. No verso de número 34 do capítulo 26, diz assim: tendo Esaú a idade de 40 anos, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Se você lembrar da história anterior, quando Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, a preocupação de Abraão era que não se tomasse uma esposa que fizesse Isaac voltar para a terra dos seus pais. Não era permitido casar, então, com pessoas de fora ali daquele convívio do povo de Deus. E aqui o anúncio é exatamente esse. Esaú toma não só uma, mas 2 esposas. E esse casamento em desacordo com a lei do Senhor, com a norma de Deus, traz amargura tanto para Isaac quanto para Rebeca. Se você olhar o último versículo lá do capítulo 27, você vai ver que a preocupação de Rebeca, agora que Jacó vai ter que fugir para uma outra terra, vai ser exatamente a mesma. Disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et, ou seja, por causa das esposas de Esaú.
se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Então está ela aqui preocupada com o fato de Jacó poder fazer a mesma coisa, tomar esposas que são de fora do seu povo. E essa estrutura do texto, ela é importante para demonstrar o que vai acontecer entre os versículos aqui finais do capítulo 26 e o versículo final lá do capítulo 27. O que você tem no meio dessa história? O que está destacado aqui no meio dessa história? Você vai perceber nessa história 5 lições importantes para a sua família. Veja a primeira delas. A primeira lição que você aprende é que você não pode tentar abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Não tente abençoar o que Deus amaldiçoou. Veja o versículo 1 até o versículo 5. É isso que vai acontecer aqui nestes versículos. E é exatamente o que Isaac está tentando fazer. O texto vai ser bastante claro. Tendo-se envelhecido Isaac, verso 1, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam. Então a ênfase aqui é exatamente nessa cegueira de Isaac. Ele já está velho, ele já não enxerga direito. Ele chama Esaú e ele agora coloca no seu coração o desejo de abençoá-lo. O que demonstra que a cegueira de Isaac não era apenas uma cegueira física. Ele espiritualmente estava cego também. E por que eu estou dizendo isso? Porque como nós já lemos aqui na introdução, Deus já havia sido categórico. A bênção é do mais novo. A bênção é de Jacó. Se a bênção é do Senhor, Ele dá a sua bênção àquele a quem Ele quer. E Deus havia escolhido Jacó. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, mas Isaac amava Esaú. E a despeito de Isaac saber da história, saber o que Deus já havia determinado e designado, Isaac está deliberadamente tentando desobedecer a Deus e tentando abençoar aquele que Deus tinha rejeitado. Veja o que está acontecendo então aqui. Este homem está, por conta própria, chamando o filho rejeitado e prometendo uma bênção que Deus havia retirado dele. Por qual razão? Por que ele quer fazer isso? Se você olhou o texto e prestou atenção na leitura do texto, talvez você tenha percebido que uma expressão, ela se repete o tempo todo nesse texto. Veja, começa aí no versículo 4. Faze-me uma comida saborosa. Veja quantas vezes essa expressão vai se repetir. Isaac está falando para Esaú: faze-me uma comida saborosa como eu aprecio. Verso 7. Traze caça e faze-me uma comida saborosa. Verso 9. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Verso 14. Ele foi, trouxe-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Verso 17, então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que lhe havia preparado. Versículo 25, então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que me abençoe. Verso 31, e fez também ele uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse. E talvez você pense, por que repete tanto essa expressão na escritura, uma comida saborosa como eu aprecio? Literalmente é como eu amo. É isso que ele está dizendo. A força do verbo aqui é essa: faz uma comida daquela que eu amo, daquela que meu coração se alegra. A Bíblia não é um livro de culinária, certo? Por que você tem essa repetição aqui? Porque o interesse de Isaac por Esaú era exatamente porque Esaú era o filho caçador que fazia aquilo que alegrava o coração do pai. Não era à toa que ele se agradava mais de Esaú do que de Jacó.
Não era à toa que ele queria agora dar a bênção para Esaú, apesar de Deus ter retirado a bênção dele. É porque Esaú satisfazia o desejo do coração deste homem. Se você voltar mais uma vez aí a sua Bíblia, lá no capítulo 25, você vai ver no verso 27 o seguinte: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, e aí vem a explicação: porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Eis a razão, então, da preferência de Isaque por Esaú. O interessante aqui é notar que o próprio Esaú, por causa de comida, havia rejeitado uma bênção anterior. Vocês já repararam como que você tem comida na Bíblia como tentação? A primeira tentação envolveu comida. A tentação de Esaú para vender a primogenitura envolveu comida. Daqui a pouco vocês estarão diante da tentação aqui fora, que é comida, não comam muito. Mas você tem exatamente isso, porque a Bíblia vai nos mostrar que nós somos governados pelo nosso coração. Ontem eu falei da idolatria de Abraão. Aquilo que toma conta do seu coração, a ponto de fazer você desobedecer a Deus, se torna o seu Deus. E o Deus que fazia com que Isaque funcionasse e agisse dessa forma, era a comida saborosa que ele apreciava. E por causa da comida, ele está disposto a tentar fazer algo que Deus tinha rejeitado, abençoar Esaú. E isso é muito perigoso, porque os falsos deuses, os ídolos que se instalam no nosso coração, eles vão tentar fazer exatamente isso. Nos levar para caminhos que desagradam o nosso Deus. E o desejo do coração de Isaque estava à frente da vontade de Deus. Eu não quero saber se Deus quer abençoar Jacó, eu quero abençoar a Esaú. Então não tente abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Como é que isso se aplica à nossa vida? Muitas vezes, na nossa vida e na nossa vida familiar, na forma como nós lidamos com os conflitos do lar, como eu falei ontem, na forma como nós criamos os nossos filhos, muitas vezes nós tentamos fazer o contrário daquilo que Deus ordena. Esse é um problema nosso de incredulidade, e eu mostrei isso ontem na vida daquele que é o pai da fé e na vida da sua esposa. Incredulidade quanto à palavra de Deus e à promessa de Deus, que faz com que eles tentem ajeitar a história segundo as inclinações dos seus próprios corações. E é isso que você tem aqui, e é isso que tem muitas vezes dentro dos nossos lares, por causa dos desejos que estão no nosso coração. Nós sabemos, por exemplo, que casamentos mistos, e você vê isso aqui como uma preocupação para Isaque e para Rebeca, são desaprovados por Deus. Mas quantas vezes, por causa daquilo que está no nosso coração e que toma o lugar de Deus no nosso coração, famílias transigem com esse mandamento. Seja porque a moça ou o rapaz arrumou alguém muito bonito e o coração deseja isso mais do que deseja agradar a Deus. Seja porque o rapaz ou a moça procede de uma boa família e esse casamento vai trazer estabilidade econômica, financeira, e é esse o desejo do coração, estabilidade, um lugar tranquilo. E é por isso que nós vemos muitas pessoas, muitos crentes, assumindo um discurso bastante esquisito, no mínimo, quando começam a falar sobre isso. Eu lembro que uma vez eu falando com uma pessoa a respeito disso, a primeira resposta que a pessoa me deu foi a experiência pessoal. Eu casei com alguém que não era crente, e deu certo. E deu certo. E a primeira questão é, e quem disse que quando dá certo, agrada a Deus? Quem disse que quando as coisas aparentam caminhar bem, Deus está sendo honrado? Dar certo significa que o casamento foi perene, eles não se separaram, mas não vem o discurso de que quando houve problemas
A parte não crente não conseguiu biblicamente lidar com seus problemas. Muitas vezes a parte fiel ao Senhor sofreu por causa de pecados do seu cônjuge. Quando falamos em dar certo, nós só falamos do final. Não, eles estão vivendo bem, aparentemente bem. E esquecemos de tudo aquilo que desagrada o Senhor. E tudo isso por causa do desejo do coração. E aí eu perguntei para a pessoa o seguinte: por que quando nós vamos tentar validar casamentos assim, as histórias são sempre, a pessoa é boa, ela é de boa família, é trabalhador, só falta ser crente. Mas isso é o detalhe, certo? É bonito, é trabalhador, é honesto, só falta ser crente. Quem sabe não seja propósito de Deus essa pessoa se converter. Mas eu nunca vi um pai de família, pelo menos não com a sua sanidade mental nivelada, perguntar para sua filha: quem é esse seu namorado aí? Ela fala assim: esse meu namorado, ele é o chefe da boca de fumo aqui de Roraima. E o pai dizer assim: poxa, que bom, quem sabe Deus não vai converter esse rapaz, esse relacionamento seu. Vocês já viram isso? Vocês falaram, porque aí estraga totalmente a minha ilustração. Mas eu nunca vi. Ou o rapaz apresentar sua namorada ao pai, dizendo: essa moça era uma garota de programa, mas ela é tão gente fina que eu quero tirá-la dessa vida. E o pai dizer: graças a Deus, meu filho é bom, ele vai abençoar essa moça, ela agora vai ser crente. Nós só pensamos que Deus talvez tenha um propósito para o não crente quando ele vem de uma família abastada, que parece ser estruturada, e aí, por causa dos desejos de ter segurança financeira e os demais desejos, muitos estão dispostos a tentar fazer diferente do que Deus mandou. Não tente fazer isso. E muitos, uma vez me perguntaram o seguinte: o senhor ora num casamento de crente com não crente, pedindo a bênção de Deus? Eu falei: de jeito nenhum. E eu falei: mas isso é muito radical, né, pastor? Eu falei: eu não posso pedir a Deus para abençoar o que Ele disse para não fazer. Isso é tentar a Deus. No máximo eu vou pedir a Deus que tenha misericórdia do filho ou da filha que está em rebeldia. Mas pedir a Deus para abençoar uma união que Ele disse para não ser feita, significa pedir para Deus abençoar um negócio fraudulento. Porque a lei diz que não pode roubar. Eu digo: Senhor, abençoe esse negócio fraudulento que eu estou fazendo. A história nos mostra que Isaac está tentando fazer exatamente isso. Rogar a bênção de Deus sobre aquele que Deus havia deixado de lado. Mas continue na história. A segunda lição que você aprende aqui é que você não precisa pecar, você precisa confiar no Senhor. Dos versos 6 ao verso 17, você agora vai ver Rebeca entrando na história. Você já leu lá atrás comigo que Isaac amava Esaú, e ele amava Esaú por causa daquilo que satisfazia o seu coração, da saborosa caça que ele gostava de comer. Rebeca amava Jacó, talvez por causa do seu espírito pacato, ele era mais caseiro. Rebeca também está seguindo os desejos do seu coração, e por causa dos desejos do seu coração, ela está ali ouvindo tudo. E ela ouve a conversa do seu marido com o seu filho mais velho. Ela ouve quando o seu marido diz: vai lá, ache uma caça, faça a comida saborosa, porque eu vou te abençoar. Mas ela não queria isso. Rebeca queria a bênção para Jacó. Ela também sabia da história. Agora veja que interessante. Isaac sabe que Deus vai abençoar Jacó e tenta fazer o contrário. Rebeca sabe que Deus vai abençoar Jacó, mas ao invés de descansar no controle soberano do Senhor, ela tenta ajudar a Deus. E sabe como que ela faz isso? Pecando. Pecando. Ela não confia que Deus vai levar a cabo o seu plano. Deus não havia dito isso? O mais novo vai ser maior do que o mais velho.
E se Deus havia dito isso, isso iria se concretizar, mas ela não confia. Ela está olhando para a situação e está pensando, Isaac vai estragar tudo. Eu tenho que ajudar, eu tenho que consertar. Mas ela não vai ali e confronta o pecado do seu marido e diz, olha, você está tentando fazer diferente do que Deus mandou. Ela faz do seu jeito. E qual é o seu jeito? Ela arquiteta todo um plano para enganar o seu marido. Como é que ela faz isso? Verso de número 9. 8 e 9. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Ela está falando com Jacó. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. O desejo do coração de Isaac controlava Isaac de tal maneira que Isaac queria pecar contra Deus para ter o seu desejo realizado. Rebeca sabe o que governa o coração de Isaac. E por saber o que governa o coração de Isaac, ela pode agora manipular o seu marido. Há 2 anos eu acho que eu comecei a falar sobre isso aqui, quando eu falei sobre mudança de comportamento. O coração e o que domina o seu coração, domina a sua vida. Quem sabe o que domina a sua vida, tem o poder de te manipular. É por isso que nós conseguimos manipular pessoas, sabendo o que se passa nos seus corações. A política é feita assim. O candidato se apresenta sabendo o que o povo anseia e promete fazer exatamente aquilo, e ele ganha o voto. Uma das histórias mais interessantes para mim a respeito disso é a história de Absalão. Porque Absalão faz exatamente isso. Ele se coloca 4 anos na frente do palácio de Davi, prometendo ao povo que se ele fosse rei, ele ia ser diferente de Davi. Porque Davi não ia dar ouvidos à causa do povo, ele daria. E quando Absalão promove a conspirata, muitas pessoas estão do lado de Absalão. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. E muitas vezes na nossa família, ao invés de confrontar pecados, eu disse ontem de como nós vamos às vezes criar os nossos filhos e ensiná-los para o futuro. Os nossos filhos às vezes, aprendendo com muitos de nós, são preguiçosos, eles não querem estudar. E aí, para fazê-los estudar, ao invés de confrontar o pecado, porque a preguiça é pecado, ao invés de ensiná-los a honrar a Deus, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Ao ensiná-los que eles estão na escola, e eles ali devem fazer diferença e viver para a glória de Deus, não há confronto de pecado, mas a manipulação dos filhos. Como? Se você estudar, eu te dou o que você quer. Eu sei o que o meu filho quer. E eu sei onde eu quero conduzir o meu filho. E eu uso isso para manipulá-lo. Isso é pecado. É isso que essa mulher está fazendo aqui. Como ela sabe o que governa o coração do seu marido, ela chama o seu filho mais novo e diz, vai lá, eu vou fazer a comida que ele gosta e ele vai te abençoar achando que é o outro. Ela está arquitetando todo um plano para tentar dar uma mãozinha para Deus. Ela não confia no Senhor. O desejo dessa mulher de fazer do seu jeito era tão grande que, repare o que acontece aí no versículo de número 10. Ela diz, levá-las a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Jacó então vai dizer, Esaú meu irmão é um homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Jacó não é tolo, ele é enganador, mas ele não é tolo. Minha mãe, não vai dar certo isso. Nós somos diferentes, o meu pai vai ver, está na cara que não é meu irmão. E aí, ao invés de eu ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Ela está com tanta vontade de fazer do seu jeito, que veja a resposta dela no verso 13. Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Eu assumo a consequência. Você consegue confiar naquilo que Deus te manda fazer?
Ontem eu falei que nós temos um problema com isso. E eu creio que esse é um dos maiores problemas nossos como cristãos. Confessar que nós somos, por vezes, incrédulos. Incrédulos. Nós dizemos, nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. E esse é um mandamento que nenhum de nós consegue cumprir. Só houve um que conseguiu amar a Deus de todo o coração. Jesus Cristo. Porque quem ama a Deus de todo o coração, cumpre toda a lei do Senhor. Não foi esse o resumo que Jesus fez da lei? Senhor, qual é o mandamento mais importante? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava fazendo o resumo das duas tábuas da lei. Amar a Deus de todo o coração é amar a Deus e amar ao próximo. O problema é que nós não temos capacidade de cumprir a lei de forma perfeita. E é exatamente que Jesus Cristo assume a nossa natureza e vive em conformidade com a lei, morrendo injustamente, sem ter culpa, ao assumir o nosso pecado. E aí sim a morte se torna justa diante de Deus. E agora quando Deus olha para você e para mim, Ele nos olha como pessoas que cumpriram a lei e que o amam de todo o coração, mas não por causa do nosso esforço, por causa daquilo que Cristo fez. É por isso que Cristo pode olhar para mim e para você e dizer, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Porque nós estamos unidos a Cristo. De nós mesmos, nós não temos capacidade, mas nós temos vergonha de dizer que muitas vezes nós somos incrédulos. Nós queremos o tempo todo dizer, não, nós somos crentes, nós confiamos em Deus o tempo todo. E é preciso muitas vezes confessar a incredulidade e dizer ao Senhor, Senhor, me perdoe, porque eu não estou confiando que o Senhor vai guardar a minha vida e a minha família. Que o Senhor vai sustentar a minha vida e a vida da minha família. E aí eu começo a pecar para fazer as coisas do meu jeito. Eu não confio que o Senhor vai conduzir a minha vida e me arrumar um cônjuge piedoso. Então, o primeiro que aparece na fila, mesmo que não seja crente, pode ser um pouquinho gente boa só, eu já começo a pensar em casar com ele. Ou em tempos de crise, onde você tem tantos maridos desempregados, ao invés de confiar no sustento de Deus, muitos têm arrumado empregos em que vão ter que desonrar a Deus, mas dizem, eu tenho que colocar pão na minha casa. Dispostos então a pecar, por não confiar que o Senhor sustenta os seus filhos. É isso que você vê aqui com esta mulher. Ela está pecando porque ela não confia em Deus. Ela quer fazer a sua vontade. E o mais complicado aqui e paradoxal é que a vontade dela era tal qual a vontade de Deus. Deus queria abençoar Jacó. Ela também queria abençoar Jacó. O problema é que ela não confia que Deus vai fazer isso e peca para que isso aconteça. Nós precisamos aprender em nossas famílias a guardar a palavra no coração, a tê-la em nossa mente, a fim de não pecarmos contra o Senhor. A história pertence ao Senhor, Ele vai conduzir a sua história, e o que compete a cada um de nós é a fidelidade. É isso que nós precisamos aprender como família. É isso que os pais de família precisam instruir dentro dos seus lares. Não podemos pecar, precisamos confiar no Senhor. Mas volte para o texto. Terceira lição que você tem aqui é que Deus vai cumprir os seus propósitos apesar do pecado. Veja dos versos 17 ao verso 29, 29, o que vai acontecer. Isaac pecou porque ele quer fazer diferente do que Deus ordenou. Rebeca pecou por não confiar que Deus vai conseguir fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Ambos estão pecando. Ambos estão seguindo os desejos do seu coração, porque quando Rebeca quer abençoar Jacó, ela não está querendo fazer isso para a glória de Deus e porque Deus havia dito que ia fazer isso.
Ela quer fazer isso porque ela ama o seu filho. Ela ama a Jacó. Pense na quantidade de conflitos que isso traz à família. Nós vamos já falar a respeito disso. Mas aqui você tem um pai e uma mãe que estão pecando constantemente contra o Senhor e um Deus soberano que cumpre o seu propósito. Você vê aí a partir do verso 17 que Jacó consegue enganar o seu pai. Veja só. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. E agora você tem o pecado de Jacó. Ele também quer a bênção de Deus. Isso é uma coisa boa. Eu quero que Deus me abençoe. O problema é que para que Deus o abençoe, ele está mentindo para o seu pai. Eu sou o seu filho Esaú. Ele se aproveita da cegueira do seu pai. Ele vai passar o seu pai para trás. Versículo 20, Isaac está desconfiado. Como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Você saiu agora. Você está ficando bom, né? Em caça. Como é que você achou tão rápido? Veja a resposta. Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E agora Jacó está tomando o nome de Deus em vão, para dizer ao seu pai que foi o próprio Senhor que providenciou aquela caça. Jacó continua a sua mentira. Versículo 21, Isaac disse a Jacó, chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Ele está desconfiado. Verso 22, Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos de Esaú. Alguma coisa está errada, Isaac está pensando. Está diferente a voz desse moço. Deixa eu ver se é ele mesmo. E quando ele apalpa, o plano de Rebeca está funcionando. Ele coloca as mãos nos pelos e acha que aquele ali é o seu filho mais velho. Então, convencido de que está ali Esaú, Isaac abençoa Esaú. Você diz, não, ele abençoou Jacó. Não, ele abençoou Esaú. Pelo menos na cabeça dele. Ele não queria dar a bênção para Jacó. Na cabeça dele, ele está abençoando o filho a quem ele ama. Mas ao fazer de forma pecaminosa aquilo que o seu coração intenta fazer, ele está cumprindo o plano de Deus e abençoa Jacó. Mesmo Jacó tendo mentido, mesmo Rebeca tendo mentido. E talvez alguns pensem assim, então Deus está abençoando a mentira? De jeito nenhum. O que Deus está demonstrando aqui é que apesar da mentira, apesar da incredulidade, Ele continua soberano e continua conduzindo a história. Ele vai fazer o que lhe apraz. A providência de Deus faz com que Ele use todos estes atos maus dos homens para levar a cabo o seu propósito, abençoar a Jacó. E é por isso que eu disse que a lição aqui é que Deus vai cumprir os seus propósitos apesar do pecado. Apesar do pecado. As palavras que ele destina a Jacó são bastante interessantes. Veja aí, a partir do versículo 26. Então disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele. Ele está dando aqui a última conferida para ver se é Esaú mesmo. Lembra o que Rebeca tinha mandado ele fazer? Vista uma roupa do seu irmão. E quando o pai cheira, ele cheira o cheiro de Esaú. Convencido então que Esaú, veja as palavras, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto.
Sirvam-te os povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Que bênção é essa? Volte lá para o capítulo 12. Quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela, com a promessa de Deus, a promessa envolvia uma terra, uma grande nação, e no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção dada a Jacó diz respeito ao descendente de Abraão, ao descendente da mulher de Gênesis 3,15, ao Senhor Jesus Cristo. O pacto de Deus está sendo preservado, a palavra de Deus não pode falhar. É por isso que, a despeito dos homens e dos seus pecados, a despeito dos homens seguirem as inclinações dos seus corações, Deus está governando a história para que o seu Filho venha ao mundo para a redenção de todo esse povo incrédulo e pecador, que é o povo dele, do qual fazemos parte, onde as nossas famílias estão inseridas. O mais velho será servo do mais moço. É isso que está sendo dito aqui. Sê senhor de teus irmãos. Deus está, irmãos, cumprindo soberanamente a sua agenda. E por saber disso, e olhando para as histórias dos nossos irmãos do passado, que nós podemos tomar decisões diferentes das decisões de Rebeca, por exemplo. Eu não preciso pecar. Deus vai levar a cabo. Alguns raciocinam da seguinte maneira: mas se Deus vai levar a cabo mesmo a sua história, tanto faz se eu pecar ou não pecar? Então deixa eu voltar um pouquinho aqui no casamento misto. Muitos, para tentar falar a respeito da não importância, né, de um crente casar com um não crente, usam uma história bastante conhecida, a história de Ruth, certo? Ruth era moabita, e Ruth acabou entrando na própria linhagem do Senhor Jesus Cristo, e isso é verdade. O problema é que nós não contamos toda a história. E se você lembrar de toda a história, você vai saber que Noemi tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Ambos tomaram mulheres moabitas. Uma delas é Ruth, a que nós lembramos bem. A outra se chamava Orfa. Os 2 filhos morrem e essas 2 mulheres ficam viúvas. E aí então, a sua sogra, Noemi, vai despedi-las. Voltem para os seus deuses. A primeira coisa que Orfa faz, ela se levanta e volta para os seus deuses. Essa é a parte da história que ninguém conta sobre o casamento misto. Há a possibilidade de não conversão. Há a possibilidade de não conversão. Orfa voltou. E Ruth? Ruth converteu-se. O marido sequer viu isso. O marido estava morto. A sua declaração de fé é dada à sua sogra. Quando ela fala, pode ir embora, ela fala, não, eu vou com você. A sua casa é minha casa, o seu Deus é o meu Deus, o meu povo é o meu povo. O pessoal vai e coloca no convite de casamento, né? É com sogra essa relação aí. Ela foi com a sogra. Ela agora se converte. Agora, a outra parte da história, que para mim é a mais bonita. A sua sogra não tinha mais um filho para casar com ela e cumprir a lei do levirato. Por isso que ela despediu e falou, vamos ser felizes, vamos casar. Eu vou com você. Quando elas chegam no seu destino, ela vai buscar milho lá no terreno de Boaz. Boaz era um parente dela. E Boaz podia tomá-la como esposa. Boaz gostou dela. Ela gostou de Boaz. Eles se amam. Por que eles não ficam juntos?
Porque Boaz ama mais o Senhor do que ama Ruth. E ele diz, a lei não me permite. Há alguém antes de mim. E ele está disposto a abrir mão daquela que ele ama por amor ao Senhor. Você está disposto a fazer isso? Por aquele moço tão bonitinho que só falta ser crente? Ou por aquela moça tão bonitinha que só falta converter? Os sentimentos não mandam em nós. Eles devem estar submissos ao Senhor e à sua palavra. E é isso que você vê em Boaz. Eu não vou casar, tem um outro. Mas na providência de Deus, o outro não quis. O outro não quis. E aí então ele se casou com aquela a quem ele amava, debaixo da bênção do Senhor. Agora note que interessante, o final da história é a mesma. Ruth e Boaz. Mas a caminhada dessa história poderia ser um casamento em desobediência ou um casamento em obediência. E eu estou mostrando essa história para dizer a você que não é o final somente que é importante, como muitos acham, e refletem dizendo, deu certo. Deus não está preocupado somente se vai dar certo, mas se você vai fazer conforme a vontade dele. E aquele homem, por amor a Deus, abre mão daquela quem ele amava, e Deus concede a ele aquela mulher. E com isso eu não estou dizendo que se você abrir mão daquele rapaz ou daquela moça que você tanto ama, Deus vai convertê-lo. A Bíblia não promete isso. Mas promete que Deus vai cuidar de você e vai te abençoar. Isso a Bíblia promete. Nós precisamos lembrar que Deus cumpre os seus propósitos. E para aqueles que casaram e que têm lares divididos, eu tenho que dizer que Deus usou o pecado do seu cônjuge crente para que você casasse com ela. Você não crente. Continua Deus conduzindo os seus propósitos e eu não saberia dizer os porquês de tudo isso. Mas eu sei que na história, muitas vezes Deus usou até da desobediência do seu povo para levar outros à fé. Eu sei disso. Mas você não pode pensar nisso de antemão e dizer, eu vou casar com um não crente, porque quem sabe. Agora, se você já foi desobediente, já casou, já não tem jeito, você está casado. Ore e peça a Deus que tenha misericórdia e que converta o seu cônjuge. Ore. Deus pode te ouvir? Pode. Ele vai? Nós não sabemos. Mas Deus tem propósitos e talvez, eu já vi isso acontecer, mulheres crentes casando com homens não crentes e que começaram a sofrer no casamento. E aquilo ali era Deus tratando aspectos do coração daquelas mulheres com o pecado dos seus maridos. Nós não sabemos quais são os propósitos de Deus, mas nós sabemos que Ele é soberano. Isso precisa dar esperança ao nosso coração e conforto ao nosso coração, ao mesmo tempo que deve nos fazer refletir para que não venhamos a transigir com o pecado, porque com o pecado não se brinca. É por isso que a próxima lição do texto é que você precisa se arrepender dos pecados, em vez de ter remorso. Olha o verso de número 30 até o verso de número 40. Isaac abençoou a Jacó. Esaú está caçando. Ele caça, prepara a comida saborosa, corre para o seu pai. Verso 30, mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, fez uma comida saborosa, trouxe a seu pai e disse, levanta-te meu pai, come da caça do teu filho para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado.
Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Veja que interessante, Esaú, lá atrás, não tinha dado a mínima para a bênção. Quando Jacó estava lá fazendo o seu cozinhado de lentilhas, e ele chega em casa com fome e diz: me dá um pouquinho dessa comida, só se você trocar comigo o direito de primogenitura. De que me serve isso? Eu estou com fome. Veja o desejo do coração. Ele desdenha do seu direito de primogenitura. Ele não ligou para essa bênção quando ele estava desejoso da comida. Ele não negou em cumprir os princípios de Deus quando ele tomou esposas de fora do povo de Deus. Mas agora ele está amargurado e ele pede outra bênção. Ainda que ele saiba e que seu pai também saiba que Deus não fará isso. No verso 33, Isaque é bem enfático. Eu comi de tudo antes que viesses, o abençoei e ele será abençoado. Parece que Isaque está agora percebendo que Deus está de fato conduzindo a história da forma como faria. No verso 34, quando ele diz: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele não está dizendo para tirar a bênção de Jacó, ele sabe que Deus não vai tirar. Ele está dizendo: me dê uma bênção também. Ambos sabem que a bênção é do irmão, mas este moço, ao invés de se arrepender do seu pecado contra Deus, de desdenhar da sua posição, ele simplesmente lamenta, ele tem remorso por causa daquilo que ele perdeu. Há choro, mas não há verdadeiro arrependimento. Se você quiser saber a diferença entre quem está arrependido e quem tem remorso, é porque o arrependimento lamenta o pecado contra Deus, enquanto o remorso lamenta só a consequência. Isso é remorso. É por isso que em muitos casos, onde há confissão de pecado, é preciso que se dê um tempo para verificar os frutos do arrependimento, para ver se de fato é arrependimento. Como é que você tem certeza disso? Abra sua Bíblia em Hebreus. E o escritor do Novo Testamento vai interpretar essa história, nos ajudando a entender isso. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 14, o escritor aqui vai dizer: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Veja então que o escritor de Hebreus aqui está lembrando a história. Esaú, profano e impuro, que trocou o direito de primogenitura por um repasto. E aí então ele comenta no verso 17: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E esse texto confunde algumas pessoas, porque se você ler bem rapidamente, parece que ele buscou arrependimento com lágrimas e Deus o rejeitou, mas isso não é possível. O salmista diz que não é possível. Coração compungido e contrito, Deus não rejeita.
O que ele buscou? Foi o arrependimento? Veja de novo o verso. Também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Ele buscou com lágrimas a bênção. É isso que você vê lá no texto. Ele chora e diz: me abençoe, meu pai. Isso é remorso. Isso é remorso. E às vezes em nossos lares, nós não temos lidado com os nossos conflitos com arrependimento sincero. Às vezes o que há é remorso. Às vezes nós até instruímos e ensinamos os nossos filhos a terem remorso. Quando nós falamos, por exemplo, olha, meu filho ou minha filha, sexo fora do casamento, nunca. Porque pode vir uma gravidez e isso vai acabar com a sua vida. Não se fala em pecado contra Deus. E se ensina que filho é um problema. Filho não é um problema. Nem mesmo entre um casal de 20 anos. Não é um problema. Filho é bênção. Mas vai estragar a sua vida. E aí quando acontece o pecado, jovens muitas vezes, ao invés de entender a afronta ao santo Deus que os salvou, simplesmente lamentam porque perderam a vida. Foi isso que botaram na cabeça deles: se eles tiverem vida, acabou a vida. Isso é ensinar a ter remorso. Eu lembro que uma vez minha filha era pequenininha, eu me dei conta que eu estava ensinando minha filha a ter remorso. Porque às vezes ela fazia alguma coisa errada. Tem a fase dos filhos que eles querem bater no pai, né? Bate no pai e o pai tem que falar que não, né? Ensinar que não pode bater. E eu lembro que uma vez Fernanda pegou e me deu um tapa, fez alguma coisa. E ao invés de eu instruí-la e falar com ela, eu fingi que eu estava chorando. Botei a cabeça para ver a reação dela, né? E ela estava nem aí. Foi dois problemas, né? O primeiro problema de eu ensinar errado. O segundo de saber que ela não estava nem aí para o pai que estava chorando. Mas aí depois que eu estava pensando a respeito disso, eu falei: essa menina, o que eu estou querendo dela? O que eu estou ensinando a ela? Eu chorando ou não chorando, ela tem que aprender desde pequenininha que bater é errado. E que ela precisa se arrepender disso, principalmente se for contra o pai. Mas eu estava tentando levá-la a ficar com pena da consequência dela ter me batido, que eu pretensamente chorar. Então caí do cavalo 2 vezes. E se eu continuasse instruindo dessa forma, era isso que eu estaria ensinando. Ela não ia lamentar o pecado contra Deus, ela ia lamentar a consequência. Eu fiz alguma coisa errada e alguém sofreu com isso. Então, se eu fizer alguma coisa errada e conseguir fazer com que ninguém sofra, está tudo certo. Não, está tudo errado. É isso que eu creio que aconteceu com Judas. Eu não creio que Judas intentasse que Cristo fosse morrer. Ele traiu a Cristo. E eu não vou dogmatizar, esse é um pensamento meu. Eu creio que se eles tivessem pegado Jesus, dado uma surra e largado Jesus de lado, Judas estaria com as suas 30 moedas muito tranquilamente. O problema foi que mataram a Cristo. E aí veio o remorso. Não veio o arrependimento. Ele lamenta a consequência. Deus não quer o nosso remorso. Deus quer corações arrependidos. E lares onde há conflitos precisam experimentar arrependimento e confissão. Confissão de pecado a Deus, confissão de pecado a quem nós pecamos contra. Se foi o marido contra a esposa, confesse o seu pecado. Se foi esposa contra o marido, confesse o seu pecado. Pais contra filhos, confessem os pecados. Há pais que acham que isso vai diminuir a autoridade. Errou contra o seu filho, disciplinou errado, descarregou a sua raiva, peça perdão. Peça perdão. Nós erramos, nós falhamos. E nós precisamos cultivar nos nossos lares um coração compungido e contrito, um coração que se arrepende. Por último, entenda de uma vez por todas que o pecado traz
sempre consequências. Eu comecei falando isso ontem e termino falando sobre isso hoje. Versos 41 a 45, o verso 41 começa dizendo: passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. Eu já afirmei aqui que Deus usa até mesmo os atos pecaminosos dos homens para cumprir os seus propósitos. Mas os homens colherão os frutos das suas escolhas. Sempre. Sempre. O que você vê aqui? Primeiro, dois irmãos que possivelmente já havia uma certa rixa, porque o pai amava um e a mãe amava outro. Agora um está odiando o outro, por causa do pecado de Jacó, de roubar a bênção, por causa do pecado de Rebeca, de ajudar Jacó nesse plano todo, por causa do pecado do pai, de prometer uma bênção que não era dele. Esaú odeia Jacó, ele quer matar a Jacó. Rebeca, que amava tanto a Jacó, agora vai ficar longe do seu filho. Veja que ironia. Ela ama o seu filho, é aquele que gosta de ficar em casa, é o pacato. E agora, já que ele está correndo o risco de ser morto pelo irmão, ele tem que ser despedido para uma terra distante. E a mãe que ama o seu filho vai ficar longe do seu filho. Isso é consequência do pecado. É isso que o pecado faz nas nossas famílias. É lógico, de novo, que isso tudo está debaixo do controle de Deus, porque é lá que Jacó vai formar a sua família. Mas a consequência aqui foi essa, o rompimento. E mais, ela está com um coração temeroso de perder 2 filhos. Ela declara exatamente isso no verso 45. Por que hei de perder os meus 2 filhos num só dia? A confusão era tanta que se aqueles 2 homens ficassem juntos, uma hora ou outra eles poderiam se matar. E a mãe está preocupada com isso. O pecado de Esaú em tomar esposas de fora do povo, são os versículos que estão rodeando aqui esse texto que nós vimos. O pecado deste moço traz consequência para os pais, traz sofrimento. A família está em total desarmonia por conta de pecado. E muito do nosso sofrimento é por causa de pecado não confessado. É porque ao invés de vivermos para a glória de Deus, cada um vive por si mesmo. Maridos que às vezes deixam a casa tomar o rumo que cada um quer tomar, vivem meio que numa democracia. Lembrei agora de um caso de um pastor que ficou sem campo na cidade onde ele morava, e ele recebeu o convite para pastorear em um outro lugar, rejeitou o convite, e aí conversando com ele, eu perguntei: mas por que você não foi? Ele falou: porque eu fiz uma votação na minha casa, e eu perdi. Todo mundo votou que queria morar na cidade que nós estamos, onde ele não tinha campo, onde ele não tinha sustento. Mas ele estava deixando a família, cada um, tomar a sua própria decisão. Não tomou as rédeas do seu lar e as decisões pelo seu lar, e ficou um bom tempo sendo sustentado pela esposa no lar. Famílias que tomam decisões pecaminosas e que convivem depois com isso em total desarmonia. Pecado é coisa séria, é coisa com a qual nós não brincamos. O pecado do povo de Deus foi a causa da morte do Redentor. A morte de Cristo Jesus. E é por isso que nós precisamos levar a sério isso. Mesmo tendo convicção no nosso coração de que Deus vai até mesmo usar pecados nossos para cumprir seus propósitos, saiba que Ele é fiel e Ele também promete punir a transgressão. Então é preciso confessar os pecados, a fim de que o Senhor nos purifique de toda
injustiça. Ainda que Deus puna o pecado, há redenção para aqueles que se achegam a Jesus Cristo. Você não precisa ficar escravizado pelo pecado do seu coração. Enquanto nós calamos os pecados, há sofrimento. Após a confissão, Deus traz paz ao coração. Quais são as lições com a família de Isaac? Não tente abençoar o que Deus amaldiçoou. Não tente fazer de forma contrária aquilo que Deus determina na sua palavra. Você conhece a Escritura. Se você não conhece, você precisa conhecer. Você precisa guardar a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. Você também não pode tentar fazer do seu jeito e por causa do seu coração pecar contra o Senhor. Confie que Ele está guiando a sua vida e guiando a vida da sua família. Os planos dele são melhores do que os nossos, ainda que muitas vezes olhemos para o nosso lar e achemos que as coisas fugiram do controle. Deus sempre cumprirá os seus propósitos, apesar do pecado. Um dos textos onde você vê isso de forma mais maravilhosa é quando Pedro prega e fala a respeito da morte de Cristo, dizendo que ele foi entregue por causa do desígnio predeterminado de Deus. Mas vós o matastes. Deus havia decretado a morte de Cristo. Os homens o mataram porque quiseram matar, por causa de pecado dos seus corações. Quando você então entender que está em pecado contra Deus, arrependa-se verdadeiramente, lamente o pecado. Lamente sempre o pecado. Há famílias que lidam com problema de adultério. E em tempos virtuais, pornografia. Ainda que não consumado o adultério aqui no coração e na mente. E ao serem descobertos aqueles que estão envolvidos muitas vezes com pornografia ou com adultério, não há arrependimento, há lamento porque foram pegos. Há remorso. Corações que têm remorso não serão purificados pelo Senhor. Pecado traz consequências. Não brinque com fogo. Não brinque com pecado. Mas como nós estamos falando da esperança de ter Jesus Cristo conduzindo toda essa história, já aqui em Gênesis, veja que toda essa bênção que é dada a Jacó, e eu vou ler de novo, verso 28, 27. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado o que te abençoar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. E por mais que você saiba que Jacó se tornou uma grande nação, Israel, você sabe que eles foram dispersos, eles foram para o cativeiro, e a bênção dada a Jacó se cumpre plenamente naquele que procede dele, que procede de Jacó por meio de Judá. Apocalipse capítulo 5, do verso 7 em diante, você vê: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado do trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua,
povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Os povos e as nações estão de pé, reverenciando aquele que procede de Jacó. Como eu disse ontem, a história do livro de Gênesis é a história de como o Senhor está conduzindo todas as coisas para que o filho da mulher venha em cumprimento a todas essas promessas que nós estamos vendo. A promessa de ser uma bênção para todas as nações da terra, a promessa de ser aquele que governa sobre todas as nações da terra, e cada uma das promessas que você vir no livro de Gênesis, e que apontam para a pessoa bendita, daquele que é o Redentor do seu povo, do qual fazemos parte, e onde nossas famílias estão inseridas. E é por isso que nós precisamos continuar adorando a Deus e louvando a Deus, não desistindo dos nossos lares, sabendo que o Deus que governou a família de Isaac com tantos problemas, o Deus que governou a família de Jacó, que vai ter problemas ainda maiores, o Deus que conduziu a família de Abrão, que também pecou um bocado, é o Deus que promete estar conosco e com nossas famílias. Então, quando nós nos reunimos em uma conferência para aprender a respeito do nosso Redentor, é preciso guardar a palavra dele no nosso coração e no poder do Espírito Santo, pedir que ele nos dê forças para viver em santidade diante dele. Nós temos condições de viver em santidade porque nós já fomos libertos do pecado, porque o Senhor já nos deu o seu Espírito e porque o Senhor nos deixou registradas todas essas histórias para que tenhamos exemplo, para a advertência nossa, como escreve Paulo no Novo Testamento, a fim de que não venhamos a cobiçar as coisas más, como os nossos irmãos do passado cobiçaram. Mas se ainda assim fizermos, em Jesus Cristo temos pleno perdão, caso nos arrependamos de todo o coração. Que essa seja uma realidade nos nossos lares a cada dia. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nós exaltamos o Teu glorioso nome. E agradecemos porque a Tua palavra nos mostra, Pai, que as nossas lutas, que aquilo que temos em nossos dias, não é nada diferente daquilo que viveram os nossos irmãos do passado. Temos na Tua palavra tudo o que é suficiente para a nossa vida e para a nossa piedade. Por isso rogamos que nos dê um coração disposto a meditar de dia e de noite no Teu santo livro, a fim de que pelo auxílio do Teu Espírito consigamos, ó Deus Santo, perceber as verdades benditas que o Senhor tem revelado a nós na Escritura. Que Teu Espírito, ó Deus, nos conduza a toda a verdade, que o Teu Filho Jesus Cristo continue amparando as nossas vidas, que tenhamos plena certeza, Pai Santo, de que, a despeito de todas as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas adversas, temos um Deus que está conosco, um Deus que caminha conosco e que é o nosso pastor, o pastor de nossas almas, o pastor de nossas famílias, que nos deu a graça de vivermos juntos como uma grande família da fé, a fim de sermos cada dia aperfeiçoados por meio da Tua palavra e santificados para o Senhor mesmo. Continue, Santo Deus, cumprindo o Teu querer em nossas vidas, a cada dia para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar a palavra ao pastor Marcos, que vai dar um aviso, e após, eu não sei se o pastor Gessé chegou aqui, depois vai voltar para você ou vai já encerrar? Pastor Marcos está vindo aqui, ó.